boa noite para você que está aí nos acompanhando nesta quarta-feira, dia 19 de julho. Quer seguir a gente aqui e também nas redes sociais? Vai lá, @AniLotterman, tá aqui embaixo com 2 N's, 2 T's e 2 N's. Tudo sobre a minha vida e também sobre a vida do João. Aonde, Na minha João? não tem tudo não, mas @João Silva. Entregação total lá nas redes sociais. É o seguinte, gente. Você sabia que 1/3 da população brasileira tem algum tipo de alergia? Pois é, o alergista Pedro Bianchi vai estar aqui com a gente hoje no Direto com o Doutor para falar sobre as alergias mais comuns. E você já imaginou 10 milhões de aves invadindo uma cidade? É isso mesmo. Por isso que a gente vai chamar aqui o biólogo João Paulo Krajewski para explicar o que é isso. Porque, olha isso aqui, são 10 milhões de aves invadindo, é uma invasão. Eu ia morrer de medo numa situação dessa. Ah, já vão atacar. O que será que está acontecendo? Que fenômeno é esse? E vamos rever também com o Faustão, um dos maiores musicais da Broadway, o Guarda-Costas, com músicas de Whitney Houston. Da população brasileira sofre de algum tipo de alergia e a rinite é a mais comum. Por isso, hoje, o quadro Direto com o Doutor vai dar para tirar muitas dúvidas, né, João? Exatamente, Anne. E para ajudar a resolver essas dúvidas de todo mundo, a gente vai chamar ele, que é de São Paulo, tem 30 anos de carreira, é alergista, professor da USP, diretor da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e mais de 300 publicações na área de alergia e imunologia. É o Dr. Pedro Javiana Bianchi. Doutor, tudo bem? Pedro, como é que vai? Seja bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem? Pode ficar aqui no meio, doutor Pedro, por favor. Bom, já falei que pelo menos 1/3 da população brasileira sofre de algum tipo de alergia e a rinite é a mais comum. E aí eu começo perguntando, por que a rinite é mais comum? Na verdade, como você falou bem, assim, o grupo alergia, né? Toda a situação, nosso sistema imunológico foi se evoluindo, foi se desenvolvendo e a gente tem vários tipos, né? Essa evolução do sistema imunológico permite uma adaptação nossa com o meio ambiente. Toda vez que a gente tem uma situação onde o sistema imunológico tem uma desregulação e, por exemplo, age de uma maneira descontrolada, exagero, a gente tem algum tipo de alergia. Então, você pode ter alergia respiratória, realmente a rinite é muito comum, é em 30% da população, em 10% a gente tem asma, as alergias de pele também são muito comuns, mas a gente realmente, toda vez que tem essa disfunção do sistema imunológico, a gente pode ter algum tipo de alergia. E essa época do ano agora, junho, julho, é um tal de ter rinite, sinusite, é a época das ites, né, doutor? Tende a piorar, sim, né? São diversos fatores, né? Quem tem alergia respiratória, principalmente se ela não estiver bem tratada, o que acontece é que as infecções respiratórias virais são uma das principais causas que desencadeiam crises, né? Então, se a pessoa tem uma inflamação da via aérea superior, que é a rinite, ou das vias aéreas inferiores dos brônquios, que é a asma, né? Então, com isso, quando ela pega um resfriado, uma gripe, esse vírus vai lá numa região que já está inflamada e pode desencadear uma crise de rinite, de asma. Então, tende a piorar nessa época do ano do inverno, onde a gente tem uma circulação maior dos vírus respiratórios, a influenza, o rinovírus, diversos vírus. Doutor, vou pedir para você ficar aqui pertinho da gente, para você acompanhar uma notícia aqui do telão, aqui na frente. Uma notícia que chamou a nossa atenção e que vai dar base para esse comecinho da conversa. Olha lá, influencer de 27 anos morre após uma reação alérgica em Natal. Ele ficou 4 dias internado e aí teve morte encefálica, o Brendo Ian. Por quê? Ele recebeu bolinhos de macaxeira do vizinho, o vizinho não avisou que dentro do bolinho de macaxeira tinha camarão e depois da situação ele acabou morrendo por uma reação alérgica a camarão. A gente ficou sabendo dessa notícia, infelizmente, foi uma catástrofe, né? A gente se solidariza com toda a família, mas tem uma alergia grave, que é sistêmica, que pega diversos órgãos, que se chama anafilaxia.
ela tem 3 principais causas, entre outras, mas realmente alimentos é uma delas, no caso do camarão, né? Outra é picada de um grupo de insetos, da onde faz parte a abelha, a vespa e formiga, e outra é o uso de medicamentos, né? A pessoa pode ter alergia a alguns medicamentos. E nessas reações, uma reação tão sistêmica, pega diversos órgãos, diversos tecidos, que a pessoa pode, sim, infelizmente, vir a falecer, principalmente porque você tem uma queda da pressão arterial, então o sangue não circula e não oxigena todos os órgãos, ou então você pode também ter um edema aqui numa região chamada laringe, a glote, né? E que ocorre é que você tem obstrução e não consegue respirar, e também uma baixa de oxigenação. Então, é uma reação grave, com risco de vida e sistêmica, assim, que pega o corpo todo ao mesmo tempo, né? Ou seja, camarão, abelha e medicamento. Isso, alimentos, insetos do tipo abelha, vespa, formiga e medicamentos. E como é que percebe se, por exemplo, uma picada de abelha... A gente não dá para prever, infelizmente. Pois é, né? não tem como prever, Mas né? o que tem, assim, a principal prevenção que tem é de não ter uma segunda reação, né? Por exemplo, essa pessoa, né, esse influencer, infelizmente, que faleceu, ele tinha já o diagnóstico, né? Então, tem toda uma prevenção, toda uma orientação que você tem que fazer para o paciente para evitar que não volte a ocorrer novamente uma reação dessa, né? Na primeira vez, não tem muito como evitar, mas uma vez que a pessoa tenha reação, ou suspeite que tenha tido uma reação alérgica mais grave a esses fatores, ela deve procurar uma atenção de um profissional de saúde, um médico, né, um alergista, e esse vai orientá-la e fazer o diagnóstico, justamente para que não volte a acontecer um episódio desse. Ou, se voltar a acontecer, esse paciente saber como se portar nessa situação. Doutor, o que deve se fazer num caso de reação alérgica com algum familiar, amigo, enfim, qual que é o procedimento? Nesse caso de uma reação grave, essa chamada anafilaxia, que pega o corpo todo, na verdade, existe um medicamento que salva a vida de muitos pacientes chamado epinefrina, adrenalina, né? E como esse é um medicamento que não se vende em farmácia, na verdade, a pessoa tem que portar com si um dispositivo de autoinoculação. Então, numa reação dessas grave, ela mesmo, no caso, eu acho que o paciente, no caso, não tinha, né? Mas ele mesmo se autoinocula o medicamento, que vai dar o tempo, vai começar a agir e vai dar o tempo daquele paciente ir a um ponto-socorro e continuar o tratamento. Então, uma das coisas... nesse caso, por exemplo, realmente ninguém avisou ele que tinha camarão ali no bolinho. Mas quem, infelizmente, tem esse tipo, ele tem que ter uma preocupação a mais. Então, ele vai num restaurante, é muito complicado. Tem níveis de alergia que, por exemplo, tem alergia a camarão e está comendo um bife, mas se ele fritou o bife na mesma chapa, ali, na mesma panela que fritou o camarão, pode ser o suficiente para dar uma reação dessa. Então, às vezes, mínimas concentrações, dependendo da pessoa, do paciente, podem desencadear reações graves. Então, ali, uma das coisas que faltou também, ele perguntar para esse elemento que ele recebeu se, por alguma aventura, não tinha nenhum traço de camarão ali, né? Então, tem isso de orientação, mas, no caso, tem esse medicamento, realmente, tem outros medicamentos, tem antistamínicos, tem o corticóide, mas eles demoram mais para agir. Então, realmente, o medicamento de escolha é essa adrenalina, que o certo é ter um dispositivo que a pessoa se auto-inocula ela. Doutor, você acabou de falar dos corticoides. A gente sabe que no Brasil as pessoas abusam, às vezes, de tomar corticoides sem uma receita médica, muitas vezes toma, sabe, o médico da internet, né? Joga na internet e toma. O que pode acontecer a pessoa que abusa? Isso é muito importante, essa tua pergunta, João. A gente vê isso... Desculpa, doutor, tem até um exemplo disso do que o João está falando, quer ver? Pode rodar aí para a gente usar como base também. Automedicação e uso inadequado de corticoides podem prejudicar a saúde. Remédios têm efeito rápido e alguns são vendidos sem receita médica. Exatamente. Utilizados em doses ou períodos errados, podem causar efeitos colaterais. É uma notícia que saiu, então, acho que agora, se eu puder complementar... Nesse assunto. Não, com certeza. Exatamente, isso é importantíssimo, a gente vê isso no dia a dia, muitos pacientes com efeitos colaterais. A gente costuma falar do corticoide, quando um paciente chega para a gente fala que não pode nem ter pavor, porque às vezes você tem alguma doença que vai precisar usar o corticoide, mas também não pode ter um abuso do uso deles. E ele deveria ser um remédio que, usado por via sistêmica, o que é isso? Ou injetável, por boca, onde ele vai agir no órgão que você quer que ele haja, mas também acaba agindo no corpo todo, a pessoa deveria ter um controle maior, e o certo era que esses medicamentos tivessem que ser comprados como prescrição médica. Se você tem um antibiótico, você não precisa de um antibiótico, você vai precisar de um médico, ele vai prescrever, você não vai conseguir comprar sem prescrição.
Infelizmente, no caso do corticoide, não. Se você for na farmácia, você vai ter a orientação do farmacêutico, mas você até consegue comprar sem uma receita médica. E eu sempre falo para o paciente, né, não pode ter pavor. Eu até comento que todos nós temos corticoides no corpo, tem uma glândula em cima do rim chamada suprarrenal que produz o corticoide nosso diário, ninguém vive sem um corticoide. O que acontece é que na nossa doença a gente aumenta essa dosagem dentro do corpo, essa concentração, para ter os efeitos que a gente quer, né? Agora, dependendo da suscetibilidade, né, da predisposição da pessoa, dependendo da dose, do tempo que a pessoa usa, isso pode dar diversos efeitos colaterais, né? Então, tem que ser usado com muito critério. O que é o corticoide, de fato, doutor? É um hormônio, né? Ele é um hormônio que tem diversas funções no corpo. Quando a gente usa nessa dose acima, né, é um hormônio de estresse, por exemplo. Você está estressado em alguma situação, vai fazer uma prova, vai fazer uma competição, você aumenta o nível de corticoide, né? Então, mas ele em excesso pode levar pode piorar ou levar a diabetes, a pressão alta, a osteoporose, diversas situações. Então, quando a gente aumenta a dose dele, o que a gente está buscando é um efeito anti-inflamatório ou baixar um pouco a imunidade. Então, você tem outro problema em imunologia, além dos quadros alérgicos, outro tipo de reação imunológica exagerada, que são as autoimunidades. Quando o nosso sistema de defesa, em vez de só combater, né, o meio externo, agentes do meio externo, ele acaba se autocombatendo, fazendo alguma reação contra ele próprio, né? Então, são as autoimunidades. Então, por exemplo, é uma situação que você quer baixar a imunidade do indivíduo, que ela está meio desregulada, meio exagerada. Então, a gente tem tantas alergias, por um lado, que é uma resposta exagerada contra algum fator do meio ambiente, um veneno de uma abelha, um camarão, um remédio mesmo, ou então a autoimunidade, que daí o problema da doença é contra si próprio, como se fosse uma autoagressão. Tem pergunta no auditório? Primeiro eu tenho uma minha, na verdade. Doutor, o corticoide, ele engorda e incha? É verdade isso? Ele, dentre as funções desse hormônio, ele realmente aumenta o apetite, então às vezes a pessoa acaba engordando porque também come mais, né? Então quem toma corticoide, muitas vezes, depende da pessoa e da dosagem, mas vai ter um aumento de apetite que é nítido, e além disso ele retém sal e sódio, né? Sódio, NaCl e água também, então ele pode também aumentar a pressão, pode também inchar. Obrigada. E além disso, eu estou aqui com a Liviane. Oi, boa noite. Boa noite. Alergia com crianças do calor e do frio. Qual a temperatura ideal? Como proceder? Não, na verdade... Alergia de calor, a calor ou a frio, é isso? Nossa, nem sabia que existia. Tem alergia ao calor e ao frio. E ao frio. Na verdade, às vezes até a mudança brusca da temperatura é complexo também, mais do que, na verdade, a temperatura daquele momento, né? Mas tem um quadro chamado, não sei se é esse que você está falando, chamado urticária, que é uma manifestação cutânea, um tipo de alergia, né? Embora a urticária também possa ser até autoimune também, mas que dá na pele e que, às vezes, tem uma célula chamada mastose que fica nos nossos tecidos, na pele, e essa célula, às vezes, ela pode ser ativada se você tiver algum fator irritante, por exemplo, um dia muito quente, um excesso de calor, um excesso de frio, então pode acontecer isso. Então, a pessoa já tem uma predisposição e o fator físico pode ser vibração também, né? Então, às vezes, a pessoa está lá numa britadeira e faz uma urticária na mão. Então, são pessoas que têm predisposição, em geral tem um quadro chamado urticária e que o fator físico estimula essas células na pele e desencadeia uma crise. Entendi. Doutor Pedro, voltando ainda para o assunto dos corticoides, grávida pode tomar? Pode sim, não tem uma contraindicação, mais uma vez. Ele tem que ser prescrito com critério independente da idade, independente da pessoa, da situação dela, né, se está grávida ou não. Inclusive, em criança, é bom relatar que a gente tem que ter mais cuidado, porque ele pode alterar o crescimento da criança, né? Então, ele acelera o crescimento, só que ele fecha que é a parte óssea, as epífises ósseas, antes do tempo. Então, pode perder estatura o abuso de corticoide na infância, né? Mas pode sim, dependendo da situação. Inclusive, por exemplo, quem vai ter um parto prematuro, você usa até o corticoide para maturar o pulmãozinho do neném, porque vai nascer antes da hora, né? Então, você pode até ter efeitos benéficos, mas tem que ser sempre com critério. Com critério. E no caso de adulto, existe um tempo máximo que você pode tomar corticoide? Existe isso? Algumas pessoas falam, só pode tomar no máximo 7 dias. Depois disso, não pode tomar mais. Existe isso mesmo ou não? Em medicina, tudo é pesar risco-benefício, mas a ideia é usar a menor dose possível e o mínimo possível. Se precisar usar mais que isso, a gente vai usar mais que isso. Mas a ideia é usar o mínimo possível e a menor dose possível, né? E até voltando à história da rinite, da asma, também para a gente não demonizar os corticoides, porque a gente usa em diversas situações, o que foi feito? Uma vez que
quando você toma, quando você injeta, vai agir no corpo todo, né? Além do lugar que precisa, existem os corticoides tópicos. Então, para rinite, você tem sprays com corticoide. Para asma, você tem dispositivos que você faz inalação para o corticoide chegar nas vias aéreas. E na pele, você pode usar o corticoide tópico. Então, a gente tenta usar muito as vias tópicas justamente para minimizar esses riscos de efeitos adversos. Mas mesmo esses tem que ser com critério sob orientação médica. E tem pergunta do Brasil inteiro aí para o doutor. Doutor, meu nome é Fábio. Eu gostaria de saber, uma pessoa que entra num local muito sujo, com pó, ela pode desenvolver a asma? Na verdade, ela já deve ter, né, o que a gente estava comentando. A gente tem uma predisposição genética e o meio ambiente interage com essa predisposição e daí a pessoa desenvolve a doença, né? Não é o fato só da exposição. Então, você tem que realmente ter uma predisposição, mas é muito comum. 30% tem rinite, 10% tem asma, né? Então, realmente, a gente deve evitar. E o que a gente fala, por exemplo, você vai, né, na casa, por exemplo, você vai tapar uma janela, quem tem essa tendência, ou quem já tem a doença, em vez de pôr uma cortina de pano, ponha uma veneziana, né? Vai comprar um sofá, é melhor comprar de couro, por exemplo, do que de tecido, né? Não é para ter carpete, com certeza, né? Os animais domésticos são outra causa também de alergia, é outra discussão, né? Porque tem todo o fator afetivo associado a ter um animal em casa, mas para quem tem alergia e confirmadamente piora com eles, é um problema também. Daí a gente pede, você não vai tirar o cachorro, pelo menos não deixa ele deitar na sua cama, porque além de você poder ter alergia ao cachorro, ele vai ser comida para o ácaro também. O ácaro, ele come pele descamada, tanto nossa como de um animal, por exemplo, se você come na cama e tem restos alimentares na cama. Então, assim, ele é um bichinho danado. Então, ele faz um ninho no sofá, no travesseiro, onde mais? No colchão, né, na cama. É importante então, limpar. Aqueles que hoje em dia limpa, né, com o sofá, que manda lavar, o colchão, é recomendado mesmo isso? Sim, isso tira sim. o mofo Quanto e o mais ácaro, limpo, doutor? sim, né? Você tem que fazer tudo isso. É claro que a gente não quer tornar a vida de ninguém intragável, infernal, mas assim, quanto menos poeira e mais limpo seria adequado. Se tem até capas apropriadas, porque a ideia é que você, ao limpar, você não deixa ele fazer um ninho no colchão, né? Então, com essas capas, elas não deixam ele penetrar e fazer um ninho. E o travesseiro, tem alguma indicação? Igual. O ideal seria trocar de tempos em tempos ou com essa capa já resolve? Já ajuda bem. Já ajuda. Aí só botar a capa para lavar que resolve. Ou limpar ela por cima, porque ela não deixa, penetrar o bichinho. Dentro do travesseiro. Carol, tem pergunta? Tem. Estou aqui com a Meigla e ela traz um outro tipo de alergia para gente. Boa noite, doutor. Boa noite. Então, a minha filha, ela tem um problema capilar. Aí eu estou tratando, assim, já com algumas coisinhas, só que sempre ela volta. Ela dá tipo uma escamação e ela chega a cair o cabelo. Só que ela coça, não transfere para o corpo, não para canto nenhum. Só que ela já vem sofrendo isso há 8 meses. Tem alguma coisa para acabar? Não, tem que chegar num diagnóstico preciso. Tem vários problemas, doenças, afecções que podem dar em couro cabeludo. Você já trouxe algumas informações importantes, que coça, que descama, mas tem uma doença chamada dermatite seborreica, que o pessoal chama de caspa, que pode ser esse o caso. Tem a própria dermatite atópica, essa que vem junto com a rinite, com a asma, que também pode acometer. Tem uma outra doença que, na verdade, não é alergia, é autoimunidade, chamada psoríase, que pode pegar couro cabeludo. Então, o mais importante aí é chegar a um diagnóstico para saber o tratamento para não sofrer e chegar a um tratamento mais adequado. Tem mais pergunta do Brasil inteiro aqui, direto com o doutor. Qual a diferença entre rinite e sinusite? Da Amanda Duarte. Na verdade, a rinite é qualquer inflamação do nariz, né? Ela pode, inclusive, ser alérgica ou não, né? Tem rinites não alérgicas também. E os seios da face, que é a sinusite, são regiões aqui que complementam o nariz, nessa função dele filtrar, umedecer, aquecer o ar, a gente pode ver ali na imagem, né? Essa é a rinite. São seios da face, né? Ele está mostrando o nariz ali no sinusite, meio. então. E essa inflamação nunca é só uma rinite, porque essa mucosa é contínua. Então, você tem uma rinocinusite muitas vezes. Rinocinusite, ou seja, você tem os dois, minha gente. Exato. Não basta um, você tem tudo junto. É nariz, é aqui, congestiona tudo, aí você acaba tendo os dois. Um acaba puxando o outro, né? Com certeza. E é claro que tem vários, um espectro, né? Tem várias gravidades disso, né? Pode sentir mais ou menos, mas acho que o que a colega ali referiu-se, talvez seja sinusite bacteriana, né?
Porque o que acontece? Mesmo quadros virais, uma causa de rinite, até rinite infecciosa, os resfriados, né? Então, a pessoa pega uma gripe, um resfriado, e a gente sempre comenta, né? Um quadro viral, por enquanto são mais sintomáticos, lavar o nariz, etc. e tal. Só que a região fica predisponente, pode vir uma bactéria e fazer uma infecção que a gente chama de secundária, por isso que ela chama secundária. Então, estava uma região ali já inflamada pode ser até pela rinite alérgica, ou porque ela estava com gripada, vem uma bactéria, e daí sim você tem que entrar com antibiótico, por exemplo, que é uma sinusite bacteriana. Então, tanto a rinite como a sinusite tem vários tipos, pode ser alérgica, não pode ser alérgica, pode ser infecciosa, mas o fato é que são mucosas que uma é um contínuo, né? Uma continua a outra e vem junto. É que a gravidade que às vezes a pessoa não sente, mas é tudo junto. Tudo junto. Carol, tem pergunta aí de sinusite, é isso? Tem de rinite. Eu estou aqui com a Natalina e qual que é a sua pergunta, Natalina? Então, a gente gostaria de saber se a lavagem nasal ajuda a combater a rinite, se ajuda a melhorar. Sim, ajuda muito e é fundamental. Um dos primeiros, quando você parte para essa parte de vai prescrever um medicamento para o paciente, antes de tudo a gente pede para fazer essa lavagem nasal, porque não tem grandes contraindicações, né? É soro fisiológico, é água e sal ali. Então, sim, é muito importante e ajuda bem, sim. E hoje em dia Bem tem lembrado. até aquela seringa, né, que vende, que entra um jato de um lado, sai do outro, lava tudo. Não é nem só aquele jatinho. Tem vários mecanismos. É importante lavar, mas tem até uma ampulheta também que se usa isso, a seringa. O importante é ter um volume grande de soro para poder lavar, e isso vale tanto para criança como para adulto, né? Não tem problema de idade. Tá. Tem mais pergunta? Vamos ver. Pergunta do Brasil todo. Nesse frio, como saber se estou com resfriado ou rinite? Tá de novo na coisa do resfriado e da rinite. A Laura Araújo, a pergunta dela. Os sintomas são muito parecidos, né? A rinite tem 4 sintomas principais que a gente fala, que é a coceira, né? O espirro, que muitas vezes é um atrás do outro, congestionar o nariz, que é tapar, a gente tem o quadro ali explicando melhor, né? E também obstruir o nariz, né? Então, a congestão nasal, a coriza, que é escorrer, a coceira e os espirros, né? Por exemplo, já numa gripe ou até na Covid, por exemplo, igual, né? A pessoa vai ter febre que você não tem nos quadros alérgicos, né? Então, febre indica uma infecção de algum micro-organismo, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Dor de garganta já sugere também que a pessoa tem alguma infecção. Isso a gente não vai ter na rinite, né? Agora, muitas vezes a pessoa pode estar com rinite e pegar um resfriado que vai piorar, não vai ter não só os sintomas do resfriado, mas também uma uma exacerbação da rinite, né? No caso de parto normal ou uma cesárea, faz diferença quando se fala de alergia? Um bebê que nasce de um parto normal, ele está mais protegido das alergias que um bebê que nasce de uma cesárea, doutor? Então, esse é um fator descrito relativamente recente, mas é que realmente, quando nós nascemos, o sistema imunológico ainda está se desenvolvendo, ainda está imaturo ainda, né? E daí ele vai ter vários desafios, vai começar a combater as várias infecções, os vários bichinhos, etc. E ele vai se desenvolvendo. Então, o fato de ter o parto cesárea é pior do que o natural, porque o natural já é um primeiro estímulo. Então, quando a criança passa pelo canal vaginal, ela já tem contato com diversos micro-organismos e já vai estimulando esse sistema imunológico. Então, assim como o aleitamento, o parto vaginal, né, hoje em dia a gente vê um excesso de cesáreas, infelizmente, né, é benéfico nesse sentido para a criança, no futuro, menos chance de desenvolver algum quadro alérgico, principalmente respiratório. No caso do aleitamento materno, também ajuda bastante a não ter alergia. São 2 orientações que você pode perguntar para qualquer médico que for, que vai ser meio unânime a resposta. Aleitamento tem que ser materno e o parto, a não ser que a pessoa tenha algum problema, né? Sim. E seja natural. Doutor, qual que é o tipo de alergia mais comum? Assim, acho que é a rinite, né? A rinite. Que dá 30%. E comida? De comida, alimento, que eu queria... Alimentos. Então, daí depende da faixa etária, João. Porque são diversos fatores, né? Além da genética, que a gente comentou, tem também por que via que você está recebendo aquela substância estranha, seja via oral, seja, por exemplo, no caso de uma abelha que é a picada, enfim. Então, dentre esses diversos fatores, também tem qual a frequência que você entra em contato com os alimentos. E o que a gente pode falar é que na infância, o que é comum? O leite e o ovo, quando você está introduzindo na dieta. Esse tipo de alergia à anafilaxia é raro no adulto, por quê? Porque você come no bolo, no pudim, está sempre em contato, você cria uma tolerância, acostuma
com aquele alimento. Então, você não vai ver esse tipo de reação grave, anafilática, com leite e ovo no adulto. Daí você vai ver o que no adulto? O caso do camarão, o caso de uma castanha, que a gente não come todo dia e a gente pode desenvolver alergia. E às vezes se come camarão a vida inteira e, de repente, se come ou camarão, qualquer outro tipo de alimento, e acaba desenvolvendo uma alergia, que também é comum, né? Pode acontecer. Às vezes não é na primeira vez. O corpo pode ter contato diversas vezes. Um belo dia ele resolveu montar uma resposta ali alérgica. Em geral, não é aí que ele vai reagir na próxima, né? Mas aí que o principal, né? Ninguém vai falar para ninguém mais comer camarão, coitado. Pois é. Coitado da população. Mas a ideia é que você tenha no mínima suspeita que você possa ter, que você investigue. Isso tem como investigar, seja em testes cutâneos, seja em testes no soro, né, no sangue. A gente consegue identificar esses pacientes, confirmar e daí dar o melhor tratamento possível. Doutor, existe alergia à pimenta ou não? Ou isso é conversa? Assim, você pode alergiar tudo, mas não é o comum, né? Como a gente falou, é leite e ovo na infância, em termos de alimento, e mais castanhas e crustáceos na vida adulta. O trigo pode dar nas 2 faixas etárias, tem alguns outros alimentos. A soja pode dar também. Mas pimenta ela tem uma substância chamada capsaicina, que por si só ela estimula aquela célula mastócita que a gente estava falando, então e os neurônios, então, por si só ela pode dar coceira, pode dar algumas reações, né? Mas a alergia mesmo a ela, é uma resposta sua, do seu sistema de defesa contra a pimenta, seria raro. Doutor Pedro Giavina Bianchi, muito obrigada pela sua participação. Muitas dúvidas sempre sobre alergia, sempre um assunto que rende muito. E o senhor vai ter que voltar aqui para tirar mais dúvidas da gente, que assunto é o que não falta, viu? Eu que agradeço. Eu gostaria também, é uma alegria estar aqui com você, Anne e João, com toda essa plateia maravilhosa, né? Essa oportunidade, eu agradeço. E, além de tudo, parabenizar vocês pelo esse quadro, que é de extrema importância, né? A gente acompanha, sabe a repercussão que tem no Brasil todo, né? E na verdade, é um serviço de prestação pública, né, de saúde pública. Muito parabéns pelo quadro e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Pedro. Muito obrigada. Obrigada. Até. Não saia daí que a gente volta já. Tem muita coisa divertida hoje no Faustão na Band. Até já, galera! A minha mãe acha que só ela pode maratonar a série. Desculpa, me desculpa. Mas com as férias de julho chegando aí, é a minha vez. No Band Play tem Yu-Gi-Oh!, Mr. Bean, Rede Bem-vindo a Casa e muita novidade saindo do forno. Ah, e tudo é de graça. Uau! Férias de julho é no Band Play. Como é que a gente conseguiu viver até hoje sem isso? Band Play. Dar play não tem preço, viu, galera? É isso aí. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Dá pra assistir onde e quando quiser. Pelo celular, pelo tablet, no computador ou na TV. Ficou ainda mais fácil de acompanhar os nossos telejornais. Jornalismo de qualidade e a confiança de sempre. Pensando em você em primeiro lugar. O mundo dos esportes ao vivo. E os principais eventos do ano com exclusividade estão no Band Play. Tudo no capricho. É só baixar, fazer o cadastro e pronto. E o melhor de tudo, você já sabe. É de graça, garotinho. Sabia? Se não sabia, você tá marcando. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo na palma da sua mão. Band Play, dá play, não tem preço. A Band é o canal das lutas. O maior evento de MMA do Brasil está aqui. É garra, é vontade, é força pra vencer. Os melhores lutadores nacionais frente a frente no SFT. Senhoras e senhores do Brasil! E também a elite do octógono mundial. Implacável! Duelos eletrizantes. 20 lutas! UFC, adrenalina, emoção e muita trocação na Band. Fala pessoal, eu sou o Denilson Show, tô aqui ao lado do meu parceiro Chico Garcia para dizer para vocês que toda segunda-feira a gente sai correndo do Jogo Aberto, né Chico? Isso, toda segunda, 13 horas, mais conhecido como 1 da tarde, você sai do Jogo Aberto e cola aqui porque tem aquela resenha com todo mundo que você gosta, admira, aquele papo bacana, né? Cê é louco, e tem jogador de futebol, tem ex-jogadores, tem pagodeiro, tem artista. Não, cara, a gente tem essa pegada, né, menzinho? Tem de tudo. Estamos no lugar especial
especial para pessoas especiais. Você traz a pessoa mais pra perto, então... Se sente confortável. Tamo junto. No canal do Denilson Show. Já sabe, toda segunda, 13h, vem pra cá que a gente tá te esperando. E youtube.com/Denilson Show. Bora! Podcast é no Band Play. Papo descontraído sobre viagem, esporte, economia, notícia e até horóscopo. O Band Play é completo e gratuito. É só baixar, fazer o cadastro e pronto. Band Play, dá play, não tem preço. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Nothing beats the winning feeling, and that's why we do this. Que saudade de Tombero! E daquele doce recheado incrível. Até eu que sou novo aqui, só de lembrar, fico com água na boca. Eu acho que vocês estão aí com saudade das temporadas passadas do MasterChef. Mas agora dá pra rever tudo no aplicativo Band Play. Tem como rever aquele participante favorito. As disputas, superações, as vitórias. E não é só isso. Pelo Band Play você pode assistir a nova temporada ao vivo todas as terças. Baixe o aplicativo para ver o MasterChef e assista onde e quando quiser. E de graça. MasterChef, o maior reality show do mundo, disponível no Band Play. Band Play. Dar play não tem preço. Because I believe that I'm the best. Yeah, fantastic recovery, Lewis. This is an amazing result for everybody. Obviously, it's not good enough to be able to walk in the house. You ready for this? You ready for this? You ready for this? I hope so. I hope so. Que coisa incrível, senhoras e senhores! Do capricho, do capricho! Estamos de volta no auditório João Jorge Saad, sede do Grupo Bandeirantes, aqui no Morumbi. Anny Lotterman, você viu o vídeo? Dá um medo, não dá? Dá um medinho, João. O que essas aves todas estão fazendo no mesmo lugar, no mesmo espaço? É uma invasão de aves, né? Exatamente. Eu não sei o que está acontecendo, por isso que eu vou chamar aqui, que é um cara que é doutor na Unicamp. Ele é biólogo, tem mais de 5 mil mergulhos. Já visitou mais 60 países, tem 5 prêmios Interfotografia e ganhou o Panda Awards, que é o Oscar da série de ecologia, de biologia. É o Oscar, gente. É o maior prêmio que pode receber com a série do BBC. Então vou chamar com vocês João Paulo Krajewski. Fala, galera, tudo bom? E aí, João? Bora. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Fala, João. Fica aqui no nosso meio hoje, João. Isso daqui me deu um baita de um medo. Eu olhei, são 10. Ué, tá louco? Imagina. Cara, lindo esse negócio. O que ele tem medo? Cara, isso aqui é um negócio, pra mim, uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. E que eu já viajei, procurei ver coisa legal. São os estorninhos, essa ave. E é em Roma, cara. Você já esteve em Roma. Já Roma, estive na Itália. lá, já. Comidas maravilhosas. Sim. Não sei se você teve tempo e vontade de olhar pro céu lá. Mas olha, isso é no meio de Roma, galera. Uma cidade maravilhosa. E isso não acontece toda a época do ano, não. Não sei quando que vocês estiveram por lá, mas é um fenômeno que acontece principalmente no inverno, nas épocas frias. E o pessoal fala, existe uma variação muito grande de número. Às vezes são 500 mil, 1 milhão, chega a 5 milhões. Tem gente que fala que tem ano que são 10 milhões. E no meio da cidade de Roma, durante essa época que eu falei, principalmente no inverno, essa passarada, os estorninhos se juntam 1 hora antes do pôr do sol. Tem hora marcada. Eles estão ali, vão comer em plantações, dão uma voltinha ali. Chega 1 hora antes do pôr do sol, encontro romântico marcado em Roma. Eles começam a se juntar. Olha que coisa fantástica isso daí.
E aí vai, um grupo vem da direita, outro vem da esquerda, eles começam a vir das plantações ao redor e culminam isso aí antes. É uma festa, cara, impressionante. E eles, ninguém entendia direito por que será que os bichos fazem isso, cara. Porque eles podem, né, a ave vai dormir, ela pousa num puleirinho e vai dormir. Mas olha ali, ó, e, inclusive essa imagem incrível, né? Cara, esse balé. E ali, se você vê, tem uma ave maior que passa, é tão difícil, que é tão rápido, mas é um predador, um bicho que tá tentando comer, mas de longe, atacar. Parece abelha, né? Aquela quando tem enxame de abelha. Parece abelha. Esse balé no ar é porque tem alguém atacando os pássaros, principalmente, Anne, quando tem... O balé mais bonito ocorre, a gente vê, ó, tá vendo que tem uma mais à esquerda, ó lá, o maior no meio ali, né? É. Aquele bicho tá tentando atacar, então como defesa... E aí tem outro ali do outro lado, eles vão cercando. Os estorninhos ficam voando e tentam ir pro meio, fugir. E aí, como é que sincroniza um voo desse? Olha que coisa maluca, né? A pessoa achou, não, será que tem coordenação? Um balé, essa galera, eles têm todo um treino, uma coreografia. Aí é resposta visual. Cada ave dessa, cada estorninho, tem um visual de 6, 7 em geral ao redor dele. E aí, quando um vira, o outro vira. É tão rápido. Mas como é que não bate? Não tem a colisão aérea? É o desespero, né? Então, é tão rápido a resposta dele. Você imagina a sincronia, né? Que eles têm uma capacidade incrível que eles conseguem fazer esse balé. Olha e o medo aí, do João, ó, esse que é o medo do João. Isso é uma verdadeira Olha aí, ó, já pensou teu carrinho lá? Mas aí, galera, as aves fazem esse balé antes de dormir. Então, é uma coreografia que elas se juntam para dormir na época do frio. Parece que ajuda também a ficar mais quente. Olha aí, ó. A turma tá passando dificuldade em Roma, gente. Não é mole, não. Mas aí, como eles se juntam para dormir e fica aquela aglomeração, tem esse problema. E aí, ó, a prefeitura de Roma começou no meio das árvores da cidade. Foi carimbado ali. Ele não teve jeito. Eles a outra tiveram... tá checando. Será? É uma loucura, olha lá. É o movimento... Guarda-chuva. Dia de sol, andando de guarda-chuva, por quê? E aí, eles, obviamente, no meio da cidade, uma cidade turística, essa galera trabalha botando... Olha o som que maluco. Eles botam um som para espantar o bicho, ó. E aí, com esse som, toda a galera, todas as aves que estão dormindo ali, elas são espantadas. É um som de alarme, ou do próprio bicho que ataca eles, ou muitas vezes o som de alarme, ó. Aí eles escutam, saem e vão dormir em outro lugar. Então esse encontro incrível dos estorninhos, ele chama do murmúrio dos estorninhos, que tem aquele som, é tanta ave, e elas descem perto, assim, é um negócio que você escuta, né? Aquele barulho das asas, né? E aí elas fazem isso para dormir, aparentemente, estando juntinhas. Você já dormiu juntinho quando estava com frio? Já. Com alguém? É importante, é bom, né? Essa época do ano, né, gente? Eles não chegam a encostar um no outro, assim, ficam empoleiradinho do lado do outro, mas melhora. E além disso, em número, assim, eles conseguem ver se tem uma ave atacando e vão para o meio e fazem essa dança. Mas é um negócio que virou turístico, que tinha muito antigamente, agora diminuiu um pouco, cidades, aquela coisa de modificar. Mas é curioso, essas aves estão chegando no Brasil. Nos Estados Unidos já tem, foi introduzido. Até o William Shakespeare, famoso poeta. Já tô checando aqui, gente, para ver se... Gostava muito desse bicho. Aí tinha gente que era do fã-clube dele nos Estados Unidos, levou esse bicho há décadas, séculos atrás. E lá já rola umas revoadas. Eu já vi em Chicago e tal. E no Brasil ele está chegando, mas é uma praga. O Brasil não escapa de uma, hein? Não, no sul do Brasil já tem. Já tem? Foi trazido. E aí eles estão começando a formar grupos e eles atacam lavouras. Então é um bicho que é tido como praga, mas naturalmente é um fenômeno maravilhoso. Tem gente que tem excursões para ver isso. Se você um dia quiser, fala comigo, Anne, João, a gente vai lá. Primeiro vocês dão uma bela pizza em Roma e aí vocês vão ver com guarda-chuva. Com guarda-chuva. E tem a invasão aérea e a invasão das formigas, gente. Como é que as formigas estão invadindo e onde elas estão invadindo? Não, as formigas são incríveis. A gente vai ver na Amazônia, não é nem uma invasão, elas estão na casinha delas lá de boa. Mas é muito louco isso. Olha esse ninho, isso é um formigueiro diferente, ele fica na árvore. É um formigueiro, parece de papelão. Esse formigueiro na Amazônia é um troço incrível. Você chega perto dele e as formigas começam a sair... Todas irmãs, isso é uma coisa curiosa das formigas. Essas, quando você tem uma colônia, tem uma rainha que é uma única que reproduz. Às vezes você tem colônia com mais rainhas, mas em geral, muitas dessas você tem uma só.
E elas são todas irmãs. Nossa, a brigalhada que deve ser isso. Não rola briga, Anne, isso que é muito louco. Elas são super, hiper coordenadas. Cada uma tem sua função. E você chegou perto, João, botou a mão e se um bicho ataca, olha o que acontece. Essa formiga é incrível, a formiga tapiba. E ela se joga de cima do ninho para proteger o ninho. Elas funcionam... Não tem nada no mundo mais coordenado do que um grupo de formigas, de abelhas, né, que trabalham assim. E tem uma relação na Amazônia também de outra multidão que é incrível, que ocorre com essa planta aí. Isso é uma coisa fantástica da natureza. É uma relação que desenvolveu entre a formiga e essa planta aí, que é a imbaúba. Tem da fruta, tem tudo quanto é lugar. Você deve ter na tua casa, todo mundo que tem sítio tem. Essa planta, ela é especializada em receber as formigas dentro dela. É muito louco isso. Quando o macaco, por exemplo, chega lá para pegar fruto, ele vai comer o fruto, ele começa a balançar a árvore, a gente vai ver um negócio, um fenômeno incrível. E a formiga não ataca o macaco também? É, João, é isso que é legal. A formiga vive dentro da planta e a planta ela produz um lugar para a formiga fazer o ninho. A gente vai ver detalhes para frente. Aí esses macacos adoram comer, a gente chama da banana da imbaúba. Esses frutos compridos, são docinhos, tal. Tem até em casa essa árvore, enche de passarinho. Mas na Amazônia, praticamente todas, ó, dentro delas, ela tem isso daí. Não foi a formiga que abriu esse buraco. A planta tem isso, desenvolveu ao longo de muitos anos de evolução. Ó, e quando você balança, põe a mão numa planta dessa, as formigas descem uma maluquice, cara, infestam ela. E o que acontece aí? A planta dá para a formiga um lugar para ela viver. Ela tem também um néctar, um caldinho doce que ela dá para a formiga. E ela gosta da formiga ali, porque se algum bicho vai comer a folha dela, começa a mexer, ela já, com o movimento e com a química, ela ataca e defende. Olha que louco, a gente vai ver os macacos, né? Imagina você tá num buffet lá, só que a hora que você começa a comer os frutos, enche de formiga. E a gente vê os macacos se coçando. Eu quando vi essa primeira vez, achei super curioso. Vocês, ó, até com um filhotinho ali, ó. E ele não fica muito tempo, ele fica um pouquinho, ó, e essas formigas começam a sair. E isso é uma coisa curiosa na Amazônia. O biólogo tem torcida numa briga dessa? Não. O biólogo fica só... Não, o biólogo não pode torcer para o que acontece naturalmente. Eu já ia ficar com uma raiva dessas formigas, ficar com uma pena do macaco. Cara, é muito legal. Eu também tinha... Gente, e vocês, auditório, vocês têm mais pena da formiga ou do macaco nessa história? A formiga, o pessoal não gosta muito. O macaco, né? É bonitinho, vocês são brincando. Olha lá, eles se coçando. O macaco é esperto, come um pouquinho, sai. Mas é engraçado, quando a gente está num rio na Amazônia, tem muita essa planta na beira do rio, a gente nunca apoia a mão nessa planta. Não pode. Incrível. Já na outra, curioso, aquela outra formiga que eu mostrei, né, a tapiba, que está naquele ninho, aquela você pode pôr a mão, inclusive os indígenas usam como repelente. Eles põem a mão, enche a mão de formiga, passa... E o cheiro da formiga parece que funciona de repelente. Eu não teria coragem. Doido, né? Sensacional. Você toma, assim, várias picadas dessa da formiga. Você tem uma reação alérgica ou não? Como é Cara, que é? essa, a primeira que eu mostrei, eu tomei tanta picada, porque você fica embaixo, você viu que elas se jogam, né? Mas aquela dá uma coceirinha de leve, a outra dói mais. Agora... Gente, como que é diferente? A pessoa normal toma uma picada e fala... Essa desgraçada dessa formiga, dessa abelha. O biólogo, ai, que fofinha, ai, que demais. Pô, mas é legal, cara, não doeu. Agora tem formiga, eu também xingo os bichos de vez em quando. Tem formiga que dói, tem formiga tipo aquela tocandira da Amazônia, também que é famosa, uma formiga preta enorme, aquela nossa, te faz chorar, é 24 horas de dor, é muito perigosa. Eu já pisei no ninho de formiga, descendo de uma árvore, tinha um ninho de formiga embaixo, minha perna foi até aqui, ficou a perna inteira preta de formiga. Por isso que o pé é grande até hoje, não, né? Deve ser. E aí ficou cheio de pintinha inflamada, assim, na perna inteira, praticamente. Você era criança? Era não? criança. Eu tenho uma história igualzinha. Eu fui pegar jabuticaba, coisa mal de família, galera. A gente adora comer. Eu fui direto pegar jabuticaba, eu tinha uns 4 anos, pisei no formigueiro daquele lava-pé, naquela formiguinha. Aquela dói. Aí eu comecei a gritar, aquele negócio subiu, era de noite. Aí eu me sequei lá, tirei, né, as formigas, tal, passei um álcool, voltei lá, pisei com o outro pé. Nossa, que horror. Mas valeu, a jabuticaba tava boa. Tava demais. boa. Olha só, já fomos para Roma, Amazônia, agora a gente vai para onde? Polinésia, pode ser? Nossa, aí que chato, hein? Que só chato, para me dar saudade dessa viagem. Só o primeiro cenário aqui, eu não vou nem conseguir narrar o resto do vídeo, olha lá. Vamos para um atol. Já ouviu falar em atol?
Atol Não. Atol é um tipo de ilha em forma de anel. Você está vendo? É tão grande que essa imagem do drone a gente não consegue ver o final. Tem uma laguna ali, que é uma lagoa, mar calmo, e o outro lado, mar batido, mar bem bravo. Ali é o mar aberto, oceano aberto. E essa ilha, ela tem uma forma de anel, ela é bem baixinha, assim, não tem montanhas essa daí, né, que é de Hangirou. A gente vai ver um atol chamado Hangirou e um chamado Fakarava. E tem esses canais, é uma abertura. Tem esse anel todo, tem 80 quilômetros de diâmetro. E toda a água que entra e sai de lá nas marés, olha, sai por esse canal. Você viu a imagem da correnteza que forma? É um negócio assustador. E é exatamente o lugar que a gente escolhe para mergulhar, galera. Olha por quê. Olha que fantástico. Tubarão. Olha a parede de tubarões que tem, a aglomeração de tubarões. Vocês já viram uma coisa dessa quantidade? Sem perigo, mergulho super lindo, tranquilo. Robertinha mergulhando comigo ali. Mas o que é curioso, galera, assim, essas aglomerações que a gente vê de animais no fundo do mar, quando vê imagens assim, não é todo lugar que é assim. Então tem um lugar específico que é nesse canal, onde passa, entra e sai a água, que forma correnteza. Fica muito peixinho comendo coisinha que vem boiando ali. E fica esse cenário maravilhoso. Lá é o lugar, na correnteza, para você mergulhar. Olha aí que espetáculo, No João. espaço assim, com tanto tubarão, quem entra primeiro no mar? A Roberta ou você? Ah, os dois juntos, feliz. Ó, mentiroso. Não, olha, galera, assim... Mentira, eu acho que é a Roberta que pula primeiro só para testar. A Roberta é mais ágil, geralmente, menorzinha. E aí forma também esses cardumes incríveis, né, principalmente na época de reprodução. Então rola esse fenômeno. Olha que coisa linda isso aí. Incrível. Né? Então você tem os tubarões e tem esses cardumes, os outros peixes que se aglomeram na época de reprodução. E tudo isso num lugar, isso é muito legal. A gente está vendo essas aglomerações, sempre tem um propósito, né? O animal vai lá para Roma, que quer dormir, está na época do inverno. As formigas, que são irmãs, protegem o ninho. E no fundo do mar tem muito isso, né? E até legal a gente ressaltar que isso não é em qualquer lugar. O mar a gente pescou demais, tem muitos lugares que estão bem destruídos. Isso é um lugar específico, especial, onde acontece essa aglomeração. É uma pena que todos os lugares não estejam assim ainda. A gente vai ver mais exemplos no mar. Olha só, João Paulo Kraevski, hoje falando da multidão de animais. Vamos falar agora dos cardumes da Malásia, João? Vamos, isso aqui é outra, continuando no assunto e mostrando um lugar incrível, essa ilha Cipadã, galera, um dos lugares mais lindos que eu visitei, diferente do atol, você já viu o formato ali, e é um mergulho que é um parque nacional, ninguém pode pescar lá, isso que eu falei que é muito importante, né? Tem um recife de coral que a gente vai ver, o fundo todo colorido, e os peixes vivem no meio desses corais, comem ali, se escondem. E esse lugar é muito especial, que ele é uma montanha submarina no meio do oceano. Olha que lugar. Tem os recifes, né? E ainda tem muito peixe grande. Então a maioria dos lugares que a gente vai, a gente começou a explorar o mar muito recente, por causa do equipamento, de tudo isso. Olha que espetáculo, né? E a gente não viu muitos desses lugares com cardumes. O pessoal passava com rede, pescava, quem não gosta de um sashimi e tal. Nossa, eu vejo um peixe desse já me dá fome. Tô brincando. Então, tá vendo? Já vai arrumar encrenca com o biólogo aqui, ó. Tô brincando. Mas olha que louco. Como tartaruga. Lá você tropeça em tartaruga, e a quantidade, porque é uma área protegida, onde não pode pescar. O turismo é muito controlado. Olha o cardume de barracudas, cardume de xarel. E isso é uma coisa que não se vê em todo lugar. É muito importante deixar claro isso. Tem lugares, às vezes, mesmo em lugares conservados, tem lugares que tem mais e lugares que peixe não. é aquele? Você viu aquele peixe é legal. Esse peixe é um dos peixes preferidos da Roberta. É um peixe papagaio, ele come o fundo do recife ali. Então tem toda essa variedade de animais que é sustentado, mas esses grandes cardumes, a quantidade de peixes, não é em qualquer lugar, tem que ter uma conservação, uma preservação, que você sempre fala disso aqui. Pensando em você, a gente botou essas imagens, tá vendo? Em sua homenagem. Mas eu acho que essa união dos peixes é o que falta no ser humano. Tá vendo como os animais, eles não têm, às vezes, rede social, não ficam distantes uns dos outros. Essa relação é muito bonita. Por isso que eles são felizes, não tem rede social, não tem... Galera, não fica vendo os outros. Só não é mais unido que essa turma do auditório, que esse pessoal tá fera. E agora, as raias. Olha, esse é outro espetáculo legal, que por outra razão acontece uma aglomeração linda também. Conhece essa raia aí, John? Você mergulhando comigo, você viu outra raia que ficava no fundo, lembra? Não sei se você lembra disso aí. Sim. Você era pequeno.
Essa aí é uma raia jamanta. Mas é gigante, era pequena aquela que a gente viu. É, pequena comparada a essa. Olha que coisa linda. Ela tem esse bocão, filtra a água de boa. Mas esse lugar em Iapé, na Micronésia, uma ilha paradisíaca também, tá? É um lugar muito especial. Tá vendo esse tapete de corais aí, colorido? Nesse ponto, na ilha inteira, acontece essa reunião das raias. Agora, você tem ideia por que elas estão chegando aí? Não. Olha ali, ó. Olha o amiguinho dela ali. Peixinho? É incrível isso aí. Amigo até a página 2, não come, não? Não. Ela não come os peixinhos. Brincando. Esses peixinhos, eles vivem naquela área, naquele coral, e eles limpam, eles tiram piolinho, parasita. E é incrível o seguinte, as raias sabem desse lugar. Elas vão comer em mar aberto e voltam para lá. E você começa a ver elas ficam nadando em círculos. Olha, o peixinho limpa até a boquinha dela, ela se abre inteira. Você está vendo que ela está até afundando ali? Ela fica é um spa no meio do oceano. Por isso que é importante a gente conservar lugares específicos, assim, saber como é que funciona o mundo marinho, porque se você tira esses peixes, elas vão começar a ter doença e por aí vai. É um spa, quem não gosta de ir no spa? Pô, ficar lá no bem bom, ser limpinho, penteado. E esses peixinhos fazem isso para essas raias gigantes na ilha de Iapé. A raia, essa grandona, é aquela que há alguns anos atrás, acho que quase 10 anos, que teve um mergulhador australiano que faleceu. Foi uma raia desse tamanho, porque ela ataca com o rabo, não é? Cara, então, foi com Steve Irwin, né, na Austrália. Foi uma outra espécie de raia. Elas são muito inofensivas, todas as raias. O que acontece é acidente. Com essa, praticamente, não tem acidente. Agora, com as raias que ficam no fundo da areia, muitas vezes o pessoal está andando, pisando, ele estava mergulhando. E aí, você às vezes pisa no bicho, até a raia de água doce, ela dá uma virada, ela tem um ferrão perto da cauda, numa área da cauda. Aí ela bate, esse ferrão tem veneno. Mas não é que ela ataca, cara. Geralmente... Uma defesa. Pô, ela tá deitada no fundo, você vai lá e pisa. Ele deu um azar, assim, muito grande, uma coisa que acho que nunca mais vai acontecer. Né? Foi uma pena, mas o bicho acontece, assim, 1 em 1 milhão. Mas esses bichos são muito tranquilos, dá para você mergulhar. São lindos, de né? boa, você já viu. Já vi. E essa aqui, então, super dócil, super lindo, spa no fundo do mar. É isso, João Paulo Krajewski, biólogo galera. parceiro aqui nosso dos Desbravadores do Planeta, com a multidão de animais hoje, mostrando pra gente essas belezas do mundo todo. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Anny. Obrigado, galera. Valeu, João. Obrigado. Valeu. Sempre aqui esclarecendo você as curiosidades do mundo animal e esclarecendo as dúvidas também. E ó, gente, não saia daí, porque depois dos reclames da Band, Faustão estará aqui, sim, com musical, né? Com o musical da Broadway, as músicas mais conhecidas de quem? Whitney Houston com o musical O Guarda-Costas. A gente volta já. Denilson, sabia que o Jogo Aberto está no Band Play, né? Claro, todo mundo tá comentando. Eu já baixei o meu. Dá pra assistir pelo celular, pela TV, pelo tablet ou computador, quando e onde quiser. E você sabe que é de graça. É só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e pronto. Bora assistir a gente lá. Band Play, dá play, não tem preço. A minha mãe acha que só ela pode maratonar a série. Desculpa, me desculpa. Mas com as férias de julho chegando aí, é a minha vez. No Band Play tem Yu-Gi-Oh!, Mr. Bean, Rede Bem-vindo a Casa e muita novidade saindo do forno. Ah, e tudo é de graça. Uau! Férias de julho é no Band Play. Como é que a gente conseguiu viver até hoje sem isso? Band Play. Dar play não tem preço, viu, galera? É isso aí. Eles estão prontos para superar limites, para encarar cada curva nas pistas mais desafiadoras. Os melhores do mundo desejam a vitória. E nem mesmo o medo será capaz de frear esse sonho. O esporte mais empolgante do planeta, o espetáculo do asfalto. O capricho do capricho! Exclusivo para todo o Brasil.
Fórmula 1 é no Band Play ao vivo. Baixe o aplicativo e assista onde quiser. Você ainda não baixou o Band Play? É de graça, você sabia? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. Tem os programas da Band. Filmes, documentários, Programas pra toda a família. Podcast é no Band Play. Pra ficar bem informado, é só dar play nas nossas rádios. Masterchef também tem. Dá para acompanhar o seu reality pelo aplicativo. Band Play, dá play, não tem preço. Você sabia que no Band Play dá para assistir ao Faustão na Band ao vivo? Pelo celular, pelo tablet, pelo computador, onde você quiser. E o melhor de tudo é de graça. Baixe o aplicativo agora. Band Play, dar play, não tem preço. Game on. Nothing beats the winning feeling, and that's why we do this. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu orelhudo! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. Podcast é no Band Play. Papo descontraído sobre viagem, esporte, economia, notícia e até horóscopo. O Band Play é completo e gratuito. É só baixar, fazer o cadastro. Aqui do auditório João Jorge Saad, fundador do grupo Bandeirantes. A partir de agora, conferindo um espetáculo que está em cartaz no Teatro Claro. E é um espetáculo que mostra a categoria do artista brasileiro para musicais, né? Quebrando os preconceitos e mostrando que não é só nos Estados Unidos ou só na Europa, mas também aqui o brasileiro é muito criativo e tem muita categoria. Por isso, de quinta a domingo, Teatro Claro, a partir de agora, prepare-se para grandes emoções. O guarda-costa vem aí!
inspirado no filme O Guarda-Costas, estrelado por Leila Moreno e Fabrício Gorgiza. Uma paulista de São José dos Campos. Tem que ser muito cascuda para merecer essa oportunidade e mostrar esse talento. 28 anos de carreira, 19 peças, 4 filmes, 3 novelas, 5 séries, 3 discos e a banda do Altas Horas do meu queridíssimo Serginho Groisman. O que vocês têm visto nesse tempo já de musical? Relação à idade. Você acha que... Porque eu acho que como que é um filme do passado e vai ter o público que já assistiu, agora quem não teve a oportunidade de conhecer o filme e conhecer pelo musical... Como do passado? Esse filme foi com uns 10, 15 anos? Não, tem muito mais. Tem muito mais. Então, tem 30 anos, pelo menos. 30 já? Quem não teve a oportunidade ainda de assistir o filme... Esqueci que essa consegue com 19 anos, não passa de 19 também. Ela consegue entender o musical? Como é que funciona isso? Sim, pela peça, dá para entender todo o contexto da história. É muito parecido com o filme, né? Algumas coisas são diferentes, a gente teve que adaptar. Mas o mais bonito é ver o público. Porque realmente tem de 80 a 8. Porque, na verdade, acho que a faixa etária é 13. Mas acompanhado, algumas crianças vão ver. E é uma coisa impressionante, porque as pessoas se emocionam do começo ao fim. Tem gente que fala depois, olha, eu não conhecia a história, e agora eu vou assistir o filme. E tem gente que fala, eu vim porque eu assistia o filme. Então, é uma mistura de gerações, é uma mistura de fãs dessa história, desse romance, e a gente fica muito feliz, porque vira e mexe, entre uma cena e outra, tem gente chorando. A gente olha e fala assim, tá chorando por quê? Será que tá bom? Imagina a alegria de vocês, depois de uma pandemia, que a cultura ficou, como sempre aqui nesse país, fica em terceiro lugar, você volta a trabalhar e volta com um espetáculo dessa natureza, dessa categoria. Desse tamanho, é muito, muito importante. É maravilhoso. Como você falou, cara, voltar com a cultura cada vez mais. E eu, particularmente, vindo de Porto Alegre, né, mudei minha vida completamente, estou agora em São Paulo fazendo esse musical aqui. E está sendo maravilhoso, uma experiência, uma aventura maravilhosa. Então tem mais, galera, porque o que não falta é sucesso, né, Anny? Muito Absurdo, sucesso, né? Faustão, muito sucesso. Difícil escolher. A integração absurda de todo o elenco, da direção, da orquestra, não é toda hora. E vocês estão proporcionando de mostrar para a grande massa, né, através da televisão, um espetáculo de categoria internacional inspirado no filme O Guarda-Costas, Leila Moreno, Fabrício Gorgiza, com a direção de Ricardo Marques e Igor Pushnoff. Quem sabe faz ao vivo mesmo. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just for that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Miss, I am letting you there. Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. You see through, going through the heart of me.
with the strength of your love. I never knew love like I knew it with you. Where the memories survive, oh, what I can hold on to. How do we need to look very much further? I don't wanna have to go where you don't follow. I don't wanna back again. This passion inside, I can't run from myself. There's no that I hurt. Your love I remember forever. Don't make me lose one mother. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. You don't make me lose one mother. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. No, don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, if I don't have you, O Guarda-Costas, o filme que inspirou o espetáculo do Teatro Claro. Olha o que a filha da dona Carmelita aprontou aqui, meu. Galera de pé para aplaudir, dona Anne. A cena clássica, né, Faustão? A hora que o guarda-costas se apaixona pela Rachel. Isso é você que é romântica também, Não. mas a galera se levantou quando ela começou a cantar essa música. Que você já quer. Você vê como é que é, João? Ela já foi direto na cena. Tá Não, vendo? mas é porque a cena é clássica, né, Direto, gente? tá vendo? Olha lá. Mas é impressionante. O amor é lindo, né, irmão? Já dizia o Arlindo, que jogou no São Paulo, lembra? Não, mas eu falo isso que assim, por mais, cantar bem já é muito difícil. Agora, cantar bem em inglês, porque falar inglês já é difícil. Imagina, cantar bem já é difícil. Cantar bem em inglês, então... Não, e repertório da Whitney Houston de quinta a domingo. De quinta a domingo, cresci com essa referência da Whitney. Conforme eu fiquei adulta, a minha voz ficou muito grave. Não, a minha região não é a região dela, ela é muito aguda. E a gente teve que fazer uma adaptação para o musical para poder fazer na minha região vocal. E eu achava que isso seria um impedimento. Quando eu fui fazer o teste, eu já cheguei lá e falei, bom... Eu acho que talvez eu não vá passar, porque não é a minha região vocal, né? Você falou, não, se não der certo, eu pego e vou fazer Alcione. E eu falei isso eu falei pra eles, falei, olha, gente, eu sei que de repente pode não ser o que vocês querem, o que vocês esperam da personagem, mas eu tô muito afim de fazer, eu tô muito disposta e eu vou fazer o possível para fazer esse papel, porque eu sonhei com esse papel desde criança, ele é meu. E eu fui embora. 15 minutos depois, eles ligaram para mim e falei, lá, sua determinação, sua vontade de fazer, fez acontecer, o papel é seu. Essa é uma marca da Leila que todo mundo conhece, que é a personalidade. Né? Que é Não, importante. agora, Leila, existe uma genialidade, uma habilidade na Whitney, que morreu com 48 anos apenas. Então, não é qualquer um que consegue fazer Whitney Houston. Existe essa habilidade absurda que a pessoa precisa ter para fazer. Que momento que você percebeu que você tinha também essa genialidade e essa habilidade para
tentar fazer Whitney Houston? Desde criança eu sempre cantei, né? Eu venho de uma família de músicos, mas eu acho que o que me despertou mesmo cantar o Whitney Houston foi o filme, né? Eu assisti o Guarda-Costas e depois que acabou o filme eu falei para minha mãe, mamãe, eu quero fazer isso que ela faz. Eu já cantava, mas falei, eu quero fazer igual a ela. Aí ela falou, olha, esse papel você não vai fazer. Tava errada. Né? Já estava errada. Dona Carmelita falou na lata para você. Falou, esse papel acho que você não vai fazer, mas você pode cantar como ela, continuar cantando como ela. Então, segui fazendo isso a minha vida toda. E a minha mira era um dia fazer esse papel, não sei como. E o universo trouxe, né? E hoje aqui a galera tá curtindo. E você não pode perder o espetáculo inteiro. É de quinta a domingo, Teatro Claro. Tem mais, Leila Moreno, Fabrício Gorgiza. Todo esse super elenco com o Guarda-Costas. Olha o nível desse balé, meu. Me peço o que for e eu digo sim. Eu te faço qualquer coisa, eu posso ser assim, pois eu tenho tudo dentro de mim.
senhoras, esse espetáculo extraordinário. Você vê a riqueza dos detalhes, do figurino, da integração da dança com a orquestra. Você vê o esmero que teve toda a equipe comandada pelo Ricardo Marques, o Igor Pushnov, para você ter orgulho do artista brasileiro. Quem faz um espetáculo desse nível é porque respeita a profissão, dá dignidade à profissão e mostra, né, para empresários e para todo mundo que tem muita condição o brasileiro de fazer esses musicais, como a Leila, que está curtindo esse trabalho extraordinário, que não é surpresa para quem conhece há 28 anos a história dela, de São José dos Campos para o mundo. Não poderia faltar nesta apresentação um dos maiores sucessos de todos os tempos. Prepare o seu coração. Quem sabe faz ao vivo e com emoção. Olha aí. I won't only be in your way. So I am gone, but I know I'll think of you every step of the way. And will always love you. Will always love you. You, my darling, you. May the sweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. What am I want this? I wish you love.
Espetáculo de quinta, domingo, Teatro Claro. Já me contaram que várias vezes em cena aberta você é aplaudido. E fora o que tem de bis aí no final, que é brincadeira, né? É muito Na verdade, lindo. são tris, quatris e É 5 muito, bis. muito lindo ver a reação do público no teatro. Essa música já teve um dia que a gente foi aplaudido 5 vezes na mesma música. E a galera de pé, assim. Mas é um clássico que todo mundo ama, não tem como não exaltar, né? Não, especialmente porque você passou toda a verdade, toda a credibilidade, toda a emoção. E todo mundo sente isso. Não tem outra explicação. Você incorporou, você tem essa força de vontade que você tem. Não é à toa que você já se apresentou na Alemanha, Canadá, México, Estados Unidos, França, Espanha, Argentina. Então, isso deu a você toda essa E hoje tarimba. no Faustão, né? É, tá vendo? Ninguém é perfeito. Era o meu Tá vendo? sonho. Tem isso também. E aguenta o Serginho também no sábado. É isso aí. Um beijo pro Serginho. Saúde. Beijo, gente. Obrigado, Muito parabéns. obrigada. Venham nos assistir no teatro. Deixa eu exaltar Vocês essa orquestra. dignificam a profissão. Parabéns. Essa orquestra maravilhosa, dirigida pelo nosso maestro Paulo. Muito obrigada. O musical é o exemplo do trabalho em equipe, né? Seja de quem está na chamada coxia, nos bastidores, no figurino, na direção, mas se não tiver esse espírito, não vai para frente, né? É, exatamente. Até na primeira reunião que a gente teve com o elenco, que foi mais ou menos no meu aniversário, no dia do meu aniversário, fizeram uma surpresa, e eu fiz um pequeno discurso e eu falei para eles, olha, eu sei que eu fui chamada para esse musical para fazer o papel da protagonista, para estar ali o tempo inteiro no palco, mas eu queria que vocês se sentissem como eu estou me sentindo e que fôssemos todos iguais em cima do palco, atrás do palco, que fôssemos todos protagonistas. E acho que isso para mim faz uma diferença tão grande, sabe, de estar junto com todo mundo fazendo a mesma coisa e se sentindo totalmente especial. Então eu acho que um grupo de teatro, ele tem que se sentir assim, todos precisam ser protagonistas. Na verdade, é uma lição de vida. Perfeitamente. Leila Moreno, imperdível, o guarda-costas Teatro Claro. Beijão, Leila. Beijão, saúde. Faustão. Tchau, gente. E muita saúde para vocês, para aguentar esse ritmo, hein? Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Amanhã estamos de volta logo depois do Jornal da Band, galera. Obrigado. No capítulo anterior de Valor da Vida. Acorda, princesa. Está dormindo? Está com soninho, é?